E a gente começa o nosso jornal trazendo mais um capítulo, né, dessa novela escandalosa que é o rolo do Banco Master, né, Chico? Meu Deus do céu. Vamos começar com essa notícia, porque a gente tem uma notícia quente. Agora há pouco, a Secretaria de Comunicação do STF, ela desmentiu a matéria do portal Metrópolis, que apontava que o ministro Alexandre de Moraes esteve na mansão do empresário Daniel Volcaro, em Brasília. A nota diz o seguinte, abre aspas, a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Volcaro, é falsa e mentirosa. Ou seja, não basta ser falsa, é falsa e mentirosa. E mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Olha só, Chico. Caramba, porque foi o capítulo, foi o episódio da tarde, né, de escândalo, digamos, de uma pequena novidade dentro desse escândalo todo. E agora o Xandão, que deve ser ele, desmente, diz que não estava lá. Olha, essa fonte, assim, todo dia pipoca aqui, pipoca ali, como diz Gilberto Gil na música. Uma ponta de conversa, outra historinha, tiveram no bar, tiveram na represa, tiveram no resort. A de hoje foi desmentida, a meu ver, pela primeira vez com alguma convicção. Verdade, para escrever aqui que é falsa e mentirosa é pesado, hein? Teria que agora o portal... Agora tem que aparecer uma foto. O portal pode avançar, né, nas investigações. Pois é. Já que parece que tem ali um tesouro, uma caixa, aquela caixa gigante que a gente guarda ali dentro do armário, para um dia, quando você reencontra seus inimigos, começar a botar um pedaço de uma fita cassete aqui, outro pedaço de um VHS acolá, aquelas fitas velhas de outro tempo, que parece muito isso. É alguém que tem ali um baú contra essa turma toda e que vai soltando agora uma pontinha aqui, outra pontinha lá. Parece que a pontinha de hoje requer de mais documentação. Materialidade. Para lembrar nosso amigo Calejão, materialidade. Essa é a palavra. Cadê, né? Porque é o seguinte, gente, segundo a reportagem, o ministro do STF também teria estado na mansão do banqueiro uma segunda vez para acompanhar o resultado das eleições estadunidenses em 6 de novembro de 2024. Questionado sobre os encontros, o Daniel Volcaro e o Paulo Henrique disseram que não vão comentar o assunto. Eu vou chamar nosso colega Luiz Costa Pinto para a gente falar sobre este capítulo quentíssimo. Pô, Lula sabe como funciona. Acabou de ser liberado, Lula. E o STF desmente a reportagem que dizia que o Xandão teria estado na casa de Daniel Volcaro e que teria conversado, então, com o presidente do BRB, fumando um charuto super caro, tomando um vinho daqueles, num bunker super high society, mas veio a nota do Supremo Tribunal Federal dizendo que é falsa e mentirosa. Agora, queremos materialidade sobre isso, né, Lula? Boa noite. Boa tarde ainda. Exatamente. Boa tarde, Roberta, boa tarde, Chico e quem nos assiste. Roberta, Chico, e o Chico sabe disso porque morou um tempo aqui em Brasília, a gente está no recesso parlamentar, recesso do judiciário, que também leva a um recesso das notícias verdadeiras, um recesso da verdade. Doutor Ulisses Guimarães chamava esses momentos, né, quando começavam a pipocar informações, fake news, naquela época não se chamava fake news, chamava mentira mesmo, né? Ele chamava isso de flores do recesso. Então nós estamos vendo vicejarem as flores do recesso brasiliense, nesse caso o Master Reag BRB. Né? Esse escândalo ele tem três faces, ele é um prisma, né? A notícia vem como um raio de luz, mas quando chega no prisma ela se fragmenta, e se fragmenta em mentiras. E isso é operação dos fatos promovida por escritórios de advocacia, por gestores de crise e por spin doctors que
existem aos borbotões, né, no Cerrado Brasiliense. E nós estamos vendo nesse momento o reaquecimento de pequenos fatos, de pequenas notícias que são costuradas como uma colcha de verdade e oferecida ao público para criar um contexto que, de alguma forma, amplifica a crise para algum lado ou leva a sua leitura para algum lado aonde esteja o interesse de quem está fabricando esses fatos. Estou falando isso não apenas por causa dessa informação divulgada no site Metrópolis agora no começo no fim da tarde, né, da ocorrência dessa reunião já negada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas também pela divulgação desde o começo da manhã, pelo próprio portal Metrópolis, depois chancelada pelo UOL, com ares de um grande escândalo, de que o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tinha mantido um contrato de consultoria com o Banco Master. Isso nada disso era novo, né? Nós mesmos aqui no N2, aqui no N2, com Chico na bancada, a Gabi, você não estava, Roberta, né? O Rodrigo, né, também. Eu falei, disse, olha, no dia que o ministro resolveu sair e entregar a carta de demissão, eu disse, olha, o ministro Lewandowski está saindo, um dos motivos é porque ele sabe que virão à tona os contratos que ele mantinha na época em que ele não era ministro da Justiça e não estava mais no Supremo Tribunal Federal. Esses contratos viriam à tona, eles existiam, todo mundo sabia, né? Eles só não tinham ganhado os contornos de escândalo. Então, o que está acontecendo é uma grande manipulação de pedaços de verdade, né, que o conjunto delas, só quem o tem é o próprio Daniel Vorcaro, seus sócios, seus comparsas, seus advogados e seus gestores de crise. E aí, entre os sócios, entre os advogados, entre os comparsas, entre os gestores de crise, a gente tem que incluir alguns políticos que estão sumindo, escorrendo desse noticiário, como o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, que era o maior amigo e abre-alas do Banco Master na esplanada dos ministérios. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, né, que também era um abre-alas para os negócios do Daniel Vorcaro e do sócio dele, Augusto Lima, né, na esplanada dos ministérios, inclusive, sobretudo, no governo Jair Bolsonaro, e quando tinha no Banco Central o ex-presidente Roberto Campos Neto, que não só abriu portas e permitiu alguns negócios arriscados, né, dentro do Banco Central, com a chancela do Banco Central, feitos pela estrutura do Banco Master e da operadora Reag, como deixou de investigar, né, os princípios de quebra do banco, que já estavam colocados em dezembro de 2023, ao longo de todo o ano de 2024, quando o Banco Central poderia ter agido de maneira mais firme, mais eficaz, né, para conter a quebra que já era iminente do Banco Master, né, e evitar essa pantomima que foi feita com a falsa aquisição do Banco Master pelo BRB, Banco Regional de Brasília, né, que era um embuste de operação financeira feita apenas para maquiar balanços e que teve que ser feito no ano de 2025, quando o sistema de fiscalização funcionou corretamente dentro de todos os parâmetros legais, como funcionou. E aí se gerou essa crise. Então, desculpem o alongamento, Roberta, Chico, mas é isso que ocorreu. É isso que está ocorrendo. É o vicejamento, né, das flores do recesso, né, nesse período aqui em Brasília. E aí
aquele lembrete, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que chegam por todos os lados, porque há um jogo de interesses também nos bastidores para tentar desviar a atenção, plantar uma notícia, fazer pressão. As notícias podem sugerir uma certa chantagem em relação a nomes, pessoas, envolvidos. Enfim, Chico, é um quebra-cabeças, assim. É um jogo de xadrez, na verdade, que a gente está vivenciando. Roberta, mas você foi ao ponto aí, né? É um noticiário que você pode manipulá-lo e começar a puxar uma figura para ficar mais em evidência, esconder outras. O Lula tocou aí em dois personagens centrais que estão conseguindo se esconder. Um submergiu completamente, tem faltado inclusive ao seu programa na Globo News, que estava toda semana lá, nunca mais foi, que é o senador Ciro Nogueira. Esse conseguiu se esconder nesse momento, deve estar lá naquela serra lá da Nied Guidon, no Piauí, deve estar longe, escondido nas capoeiras do Piauí. Ele submergiu... Serra da Capivara. Serra da Capivara, exatamente. Ele se escondeu, está fora do noticiário, é como se não tivesse participação alguma, desde que era chefão do Centrão para este assunto, para assunto dos banqueiros em geral, em especial do Vorcaro. Outro personagem citado, muito bem citado pelo Lula, o Roberto Campos Neto. Que também sumiu. Que também desaparece. O Kleber Lourenço o tratou como o sujeito oculto, num texto aqui para o portal do ICL Notícias. O Leandro Demore, no mesmo portal do ICL, traz ele ontem como fiador dessa negociata que o Lula cita também, do BRB e do Vorcaro Banco Master. Então, nesse jogo de manipulação, você tem enxergado muito nos últimos dias a tentativa de colocar apenas os ministros do Supremo ali como protagonistas e esconder essa outra turma, que aí envolve também o Antônio Rueda, presidente da União Brasil. Aí você pode dar um passeio pelos estados e encontrar com o grande rolo do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, que coloca em risco a aposentadoria dos funcionários do Rio de Janeiro. Você pode dar uma voltinha em Maceió, que o prefeito também contratou o Master ligado à Previdência. Você pode ir lá em Manaus, e lá também tem Previdência do governo do Amazonas enrolado com o Master. E o próprio Distrito Federal. E o Ibanez ali com a sua, com a sua folga, com todos os benefícios de ser um personagem que é sempre intocável. Então, é importante fazer essa leitura que o Lula fez aí pra gente. Agora, Lula, só queria trazer aqui a nota da assessoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que aqui a gente já comentou, né? E ela diz o seguinte, olha, ao ser convidado pelo presidente Lula para assumir o ministério, Lewandowski retirou-se do escritório e suspendeu o registro dele na OAB, deixando de atuar em todos os casos. Agora, tem uma apuração interessante aqui, Lula, que eu quero dividir com você e com a nossa audiência. Olha só. Essa apuração vem do UOL, tá? Ela diz que parentes de ministros do STF já atuaram em 1.925 processos nos dois tribunais superiores mais importantes do país. O próprio Supremo e o Superior Tribunal de Justiça. O STJ. Está falando de 1.925 casos. Caramba, tudo o escritório de familiares dos ministros. Familiares dos ministros. E todos, evidentemente, casos muito importantes, porque para chegar no STF e no STJ são casos de vulto, digamos assim. E aí, pegando carona nessa história, né, do Xandão na casa do Vorcaro, com essa notícia que também veio sobre o ministro Lewandowski, de novo, eu reforço que a gente está num jogo de xadrez, assim. Porque nomes são lançados e outros vão ficando cada vez mais distantes. Tem uma estratégia clara aqui, né, Lula? Roberta, Chico, esse caso dos parentes de ministros
do Supremo, eu colocaria aí até dos tribunais superiores em geral, que advogam e que isso é imoral, no mínimo, né? Isso leva a riscos, a processos, isso leva a dumping até no mercado jurídico dos operadores do direito. Isso não é novidade, né? Isso é muito velho. Isso tem a idade que eu tenho aqui em Brasília. Eu cheguei aqui em 1991 e já tinha uma reportagem da Folha de São Paulo fazendo essa denúncia. Naquela época eram menos casos, menos famílias e menos ministros. Mas nós temos, por exemplo, um caso clássico dos últimos anos no Tribunal de Contas da União, que é o personagem impectore de todos os processos que passam pelo TCU, que é o advogado Tiago Cedrais, filho do ministro Haroldo Cedrais, né, que todo mundo sabe que se você tem algum problema no TCU, você tem que bater naquela porta. Isso aconteceu com o caso de um ex-presidente do STJ, ministro do STJ, lá do Ceará, não me ocorre agora a lembrança do nome, né? Lá do Ceará, que era muito poderoso no sistema de poder da República, da área do Poder Judiciário, e que isso acontecia também com o escritório do filho dele, que aliás está advogando para algum... É sócio, na verdade, é sócio do Beto Louco naquela locadora de aviões que eram usados pelo Daniel Vorcaro, naquela confusão, né, da Operação Carbono Oculto. Está lá o filho desse ex-ministro, ex-presidente do STJ, que tinha esse tipo de influência. Aí a gente volta ao mesmo ponto que a gente tratou aqui ontem, que a gente tratou na semana passada, e que o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do STF, está tentando tirar do papel, que é o Código de Conduta dos ministros do Supremo e dos outros tribunais superiores e do CNJ. Tem que haver um código de conduta para regular essas más práticas e essas práticas arriscadas, né, dos operadores do direito, como eles gostam de se chamar. Pois é, código de conduta já. Agora, não precisaria ter um código de conduta para te dizer que você não pode pegar o jatinho num caso que você está enrolado, né? Você não... Desculpas. Gente, uma passagem de avião, né? Umas coisas que esses caras ganham bem exatamente para isso, né? Para ter um salário que gere mais independência. Então não precisa estar nesse varejão ali se sujando, né? Tão pouco. A não ser que tenha uma intenção maior nessa viagem, porque o preço de um ticket para um ministro do STF pagar, para ele é tão pouco. Tem que ter esse código. Isso, porque é o seguinte, virar ministro do Supremo Tribunal Federal ou do STJ ou de algum outro tribunal superior, antigamente era o ápice de uma biografia de um jurista, né, ou de uma jurista. E agora parece que virou trajetória da própria biografia e que termina sendo ficha corrida e não biografia, como a gente, aliás, falou ontem também. E olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, disse em entrevista ao jornal Globo que não vai ficar de braços cruzados na hipótese de ter que avaliar questionamentos sobre o caso do Banco Master. A gente tem aqui aspas do presidente do STF. Como presidente do tribunal, não posso antecipar juízo sobre circunstâncias que eventualmente serão apreciadas pelo colegiado. Parte do que foi mencionado envolve atos não jurisdicionais. Mas uma coisa é certa, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. E é isso, né, Chico? Acho que, enfim, a gente está trabalhando e conversando sobre esse código de conduta. Agora, essa questão do Toffoli, do caso do Banco Master, é um problema criado pelo próprio STF, na minha opinião. Sim. Sabe? Sim. Porque assim, por que o Toffoli foi subir, Lula, esse caso? Sendo que o foro do deputado não tinha nada a ver com a espinha do processo. Quando puxa para lá,
para a mesa do Toffoli é que começa a gerar esse festival de erros então, todo, né? Uma exposição da instituição, não, Lula? Pelo menos ao meu ver. É uma exposição, no mínimo, imprudente. Eu acho, particularmente, que ela é mais do que imprudente. Ela pode ser quase criminosa, né? Da maneira que está sendo feita. Mas é uma exposição, no mínimo, imprudente. Como você falou, Roberta, não tinha nenhum argumento. O argumento utilizado, novamente, voltamos, para a gente tem que ficar lembrando isso. É importante. O argumento utilizado era tênue demais, né? Era tênue demais. Foi o achamento de uma minuta de contrato de compra e venda de uma área em Trancoso, né, no sul da Bahia, uma área de 1.000 hectares que valia 250 milhões e que estava em nome um deputado, João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, iria comprar essa área do Daniel Vorcaro, mas o contrato não estava assinado. E isso não é suficiente para fazer o processo subir. Isso não é suficiente para fazer o processo subir, né, para o Supremo. Agora, qual é a saída honrosa que tem? É o ministro Dias Toffoli, diante de tudo que foi descoberto ou não descoberto, descer o processo para a Justiça Federal e lá se fazer o cotejamento das provas. E a parte do processo que tiver que subir, sobe para o STF ou para o STJ, no caso dos governadores, como é o caso do Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal. Exatamente, como é o caso do Cláudio Castro, né? Voltando a repetir. Eu estou falando muito no Cláudio Castro hoje porque eu tenho muitos amigos, por ter morado no Rio, muitos amigos funcionários públicos do Rio de Janeiro. E está um pânico medonho. E minha aposentadoria, eu vou receber isso? Ou vai ficar no master? Ou o governador vai pegar... Quanto o governador vai ter direito de pegar de volta lá para garantir, para cobrir as aposentadorias dos funcionários públicos do Rio de Janeiro? Aposentados estes que já estão sem aumento há séculos. O Cláudio Castro está matando... Está matando ali na unha mesmo os aposentados do Rio de Janeiro. Aí agora vem esse caso do Master. O cara fica, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo? Está garantido? Vou ter esse direito a sobreviver daqui para frente? Então, está na mão do Cláudio Castro essa história toda, esse rolo que não é pouco. Aí é vida real. Aquelas pessoas não vão ter como sobreviver. Que difícil. Aí, claro, um caso desse sobe, obviamente, para o STJ, porque ele ocupa o cargo de governador. Pois é. E olha, gente... Exatamente, Chico. E... Vai lá, Lula. Não, pode ir lá, vai lá. Não, eu ia só completar que no caso do Rio Previdência, o governo do Rio de Janeiro, a Rio Previdência comprou R$1 bilhão em títulos, né, do Banco Master. E esse R$1 bilhão se verificou agora, já virou um rombo de R$1 bilhão e 400 milhões. E a Rio Previdência não reajusta, Chico, né, a aposentadoria dos funcionários públicos do Rio de Janeiro há 10 anos. Há 10 anos. Caramba. Exatamente. Eu falei que era muito tempo, mas não lembrava que são 10 anos, uma década. Nossa. É muito tempo. E agora não, além do não aumento, agora você tem numa perspectiva o fim da aposentadoria. Esse dinheiro vai comprometer, esse 1 bilhão e 400 não podem mais produzir. Assim, isso é muito cruel. É muito cruel, Chico. Por isso que é importante, assim, a gente aqui no ICL e também no portal, nos textos escritos, eu acho que tem feito uma cobertura muito interessante, porque a gente mantém o noticiário dos ministros, algum envolvimento, a relação com escritórios de advocacia, tem que manter, isso é notícia, mas não esquece o foco, que é o rombo do Banco Master. O rombo que talvez seja o maior escândalo financeiro desse país. Eu lembro ali nos anos 90 do Banco Marca Sidan, que deu na prisão de um banqueiro, Salvatore Cacciola, nossa. Lembra dele? Que ele pegou ali uns 12, 13 anos, mas óbvio, como banqueiro, cumpriu
2 ou 3, com parte dessa pena cumprida no Principado de Mônaco, gente fina é outra coisa, né? Então, não costuma dar muita cana para esse tipo de escândalo financeiro. Mas a gente tem ressaltado muito isso aqui, fala-se de algum comprometimento dos ministros do Supremo ou ministros de qualquer Tribunal Superior, mas sem perder o foco na roubalheira. Sim. Porque senão daqui a pouco vão encobrir. Exatamente. Vão encobrir a roubalheira. Vai desaparecer o ibanês, vai desaparecer a chave do cofre, o BRB vai ser descoberto aí com rombo faraônico e não vai ser feito nada, porque estarão todos os repórteres desse país voltados para 2 ministros do Supremo. Então, tem que ser mais bem distribuído essa cobertura, né, Lula? Não pode acabar em pizza, assim como acabou, né, o escândalo das Americanas. Não. Né? Eu, por exemplo, não recebi nada até agora. Nada. Pois é, Raul. Nada. Mas é o seguinte, não acabará em pizza, as investigações estão em curso. No caso do BRB, aqui em Brasília, há uma consequência já muito evidente no ar, nesse ar das flores do recesso, né, aqui em Brasília, que é a possibilidade de o Ibanez Rocha abortar a sua carreira política. Hoje, só o que se falou em Brasília foi de que ele já estava negociando a sua desistência à candidatura ao Senado Federal, e eu apurei que isso está de fato acontecendo. Ele negou, deu algumas entrevistas, mandou algumas notas negando, mas sem que fosse uma negativa peremptória, uma negativa direta, como foi, aliás, essa nota do ministro Alexandre de Moraes, que falou que era, ao mesmo tempo, mentira e fake news, né? Isso é uma mentira, é uma fake news. Então, não houve essa negativa peremptória. Por quê? Ibanez Rocha só está há 8 anos na política, né? O primeiro cargo que ele disputou foi o de governo do Distrito Federal. Venceu e foi reeleito. E ele manteve uma estrutura de poder dentro do Palácio do Buriti, a sua imagem e semelhança, com uma arrogância profunda e uma centralização total de todos os atos, e transformando o BRB, que era um banco regional que tinha sido restaurado no mandato do antecessor dele, o Rodrigo Hollenberg, era um banco sem muitas ambições, um banco realmente regional e com uma importância relativa no cenário do funcionalismo público de Brasília. Mas o Ibanez consegue dar um chute nesse banco para cima, fazendo operações que a gente vê hoje, a gente sabe hoje, suspeitas, maquiagens de balanço, operações que não eram corretas dentro da administração bancária e que deu no que deu. Ele leva o BRB a ser o patrocinador master do Flamengo, o patrocinador master de equipes da Fórmula 1, que não tem nada a ver com o BRB e com a natureza de Brasília. Nós, naquela época, não tínhamos nem piloto na Fórmula 1, né? Leva o BRB a ser o patrocinador de grupos privados, né? Como é o Grupo Metrópolis, por exemplo, um grupo de mídia que tem não só o site, que é hoje o maior veículo de comunicação do Distrito Federal, mas que tem investimento em outdoor, nesses outdoors luminosos, tem investimento em eventos, faz TED Talks com propaganda do governo do Distrito Federal, com propaganda do BRB, e cria então um lastro financeiro para a sua carreira política. E que neste momento a carreira está ruindo, porque ele se lamentou na sexta-feira passada, né, desse momento que ele está vivendo, e ele cometeu, numa conversa com um amigo,
né, que é também meu amigo, ele cometeu uma confissão imprudente. Ele disse que o sonho dele era virar senador, né, tendo a estrutura financeira do BRB que ele teria deixado, com todas essas relações com o empresariado que ele estava forjando dentro do BRB, e que nada disso vai acontecer, porque o BRB está hoje, né, na chamada bola 7 da fiscalização da auditoria do Banco Central, e há um contingente muito razoável de funcionários de carreira do Banco Central que acham que a única saída para o BRB para evitar a liquidação é a federalização do Banco Regional de Brasília, ou seja, ele passar para o controle do governo federal e no futuro virar um banco subsidiário, por exemplo, do Banco do Brasil. Pois é. Agora, olha, gente, a CPI do crime organizado no Senado deve incluir o caso do Banco Master na investigação. O relator, que é o senador Alessandro Vieira, disse que prepara a apresentação de requerimentos para quebra de sigilos de empresas e também de pessoas ligadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, que é esposa do ministro Alexandre de Moraes. O relator também quer investigar resorts que tiveram a participação de 2 irmãos do ministro do STF, Dias Toffoli. A estratégia é se antecipar à criação da CPI do Banco Master, que tem assinaturas mínimas coletadas, mas depende de autorização do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Em entrevista à Veja, o Alessandro Vieira criticou a postura do Procurador-Geral da República, que, segundo ele, fechou os olhos e se omitiu diante das suspeitas. Questionado sobre as convocações, o senador disse que todas são possíveis e acrescentou, abre aspas, esse relacionamento ocupou o Supremo, o Executivo e o Legislativo durante alguns anos. O Banco Master foi uma imensa vaca leiteira que serviu a todos. Fecha aspas. Isso nos leva a crer, Lula, que vamos falar de Banco Master por um longo período, não? Vamos, e é saudável que seja assim, Roberta, porque é, como disse o ministro Fernando Haddad, o maior escândalo de fraude financeira da história do Brasil, né? E eu acredito que sairá sim uma CPMI, ou seja, uma CPI mista de Câmara e Senado. Por quê? Porque a instalação de CPMIs, tendo as assinaturas necessárias, ela não precisa da autorização do presidente do Senado ou da Câmara. Ela é automaticamente aprovada e instalada já por uma vasta jurisprudência. Uma CPI específica do Senado ou específica da Câmara, essas sim, essas têm que ter autorização, tem que ter liberação dos presidentes das 2 casas, mas uma CPI mista não. E há material suficiente para uma CPI mista, você apurando todas as falcatruas, todas essas operações irregulares de Master, de REAG e de BRB. Né? Material é que não falta para essas apurações. Só que tem que lembrar que é ano eleitoral, esse assunto não cai bem no Centrão. O Centrão é quem manda nessas assinaturas. O Alexandre Vieira sabe disso, esse discurso dele já é também um material eleitoral para a história. Sabe que se tocar no ministro Toffoli, vai tocar também no Ratinho Pai e no Ratinho Júnior. Então, eu acho, Lula, assim, você dá um rasante assim, nas pessoas envolvidas nesse escândalo, a chance dessa CPMI ter sucesso mesmo, ter aquela energia de uma CPI que deixa resultado, eu acho que é muito pequeno, na minha avaliação, por conta período eleitoral e o grande interesse do Centrão. O Centrão é sócio do Daniel Vorcaro, em vários ramais. Tem avião, tem tudo. O que foi encontrado. Então, eu não sei se é algo chamativo para o Centrão
uma CPMI dessa natureza. Você acha que eles vão acabar mais se protegendo? Eles vão fazer até investigando, ensaiar ali alguma coisa, mas não vão nem assinar nada. Eu acho que não sai. É palpite, mas eu Pode ser. Isso. Tá bom. Vamos aguardar. Vamos aguardar. O famoso vamos aguardar. Mas, com certeza, né, Chico? Estamos Ciro Nogueira vai querer uma CPI. Ciro Nogueira está escondido lá na serra lá da Capivara. E é a maior bancada também. Serra da Capivara. Exatamente, pelo amor de Deus. Vamos aguardar. O fato é que a cada hora, como disse o Lula ontem, surge um novo fato. Então a gente tá de olho nessa novela aí. Lula, obrigada, viu? E boa noite para você. Exatamente, obrigado. Tá bom, tô às ordens aqui. Grande abraço, Chico. Grande abraço, Roberta. Muito bom, Lula. Obrigado, Lula. Querido. Olha, o ano acabou de começar e o clima de incertezas, você sabe, já domina os mercados globais. Clima de incerteza por conta de escândalos domésticos, guerras, Donald Trump